Olá, pessoal. Então, retomando o assunto do aço para construção civil, nós temos os aços classificados conforme a sua capacidade de resistência e esta é definida pela sua composição durante o processo de fabricação. Então, como vocês podem ver aqui na ilustração, nós temos o CA25 com uma superfície externa bastante lisa, o CA60 com uma superfície rugosa e o CA50 da mesma forma, rugosa, com nervuras na sua superfície. O aço CA50, ele é o aço que nós utilizamos mais na construção civil e nas obras de cunho geral. Ele tem a superfície obrigatoriamente com as nervuras transversais, como vocês viram no slide anterior. Eles são obtidos por laminação a quente e o 50 da nomenclatura quer dizer que ele tem resistência característica de tensão de escoamento de 50 kgf por milímetro quadrado ou 500 megapascal. Esses aços em barras comerciais, eles atendem a NBR 7480 na sua fabricação. O aço CA60, ele é utilizado juntamente com o CA50 nos projetos de armação para estruturas de concreto. As principais características do CA60 é que os fios têm até 10 milímetros de diâmetro, deve ser obrigatoriamente para entalhes ou nervuras na sua superfície. Ele é obtido através de trifilação a fio e o 60 na nomenclatura quer dizer que a resistência característica de tensão de escoamento desse aço é de 60 kgf por milímetro quadrado ou 600 megapascal. E ele também, na sua fabricação, atende aos requisitos da NBR 7480. O aço CA25, atualmente é pouco utilizado nos projetos de armação para estruturas de concreto. As suas principais características são, como nós vimos no slide anterior, a superfície é lisa. O 25 da nomenclatura quer dizer que a resistência característica de tensão de escoamento desse aço é de 25 kgf por milímetro quadrado ou 250 megapascal. São aços que também atendem a NBR 7480. E só uma menção é que dizer que eu tenho 25 kgf por milímetro quadrado é a capacidade dele resistir. Cada milímetro quadrado da sua composição resiste a 25 kgf. E isso é equivalente para o CA50 e o CA60. Bom, os aços que nós usamos para construção civil, todos eles são obtidos e obedecem à NBR 7480, como nós falamos. Os vergalhões são encontrados sob a forma de rolo, para bitola de 12,5 milímetros, e em barras retas ou dobradas de 12 metros. E estes, após chegar na obra, é que é feita a dobradura conforme os projetos de armação. Normalmente, nós temos os feixes de 1.000 a 2.000 quilos. E, geralmente, quando se faz referências a esse tipo de aço, costuma chamá-los de barras de aço ou vergalhões de aço. Aqui, só para nós utilizarmos, eu tenho apresentado a vocês algumas tabelas onde eu tenho pelo fabricante a categoria de resistência, o coeficiente de aderência, que é uma coisa muito importante nos vergalhões de aço, saber quanto é possível ele ficar aderido à argamassa de concreto, e a observação da superfície na última coluna. Então, é só a título de conhecimento mesmo e curiosidade. Aqui nós temos mais os fios, né? Porque também nós temos os fios que fazem conjunto com os vergalhões de aço nas plantas de armação. E a seguir nós vemos a outra categoria de metais, que são os ferros fundidos. Como nós vimos inicialmente no outro vídeo, o ferro fundido, ele também, como aço, é um produto siderúrgico obtido por fusão e na sua mistura eu tenho mais de 2% de carbono, chegando comercialmente até 4,5% e teoricamente em laboratório a gente pode chegar em torno de 7% de carbono na sua mistura. Os ferros fundidos, eles se classificam em dois grupos, os brancos e os cinzentos. Essa diferenciação de coloração, obviamente, é devido à composição química e também à velocidade de resfriamento desse material na sua indústria de produção.
Os metais não ferrosos. Bom, do ponto de vista estrutural e econômico, nenhum metal se compara ao ferro. Dentro dessa categoria a gente tem aço, aço-liga e ferro fundido. Eles são os mais fortes, os mais resistentes, tá? E do ponto de vista econômico também o custo-benefício é o melhor. Então, todos os outros metais que não estão nessa categoria, eles são chamados de metais não ferrosos, porque não possuem o mineral ferro na sua composição. O emprego dos não ferrosos, eles estão restritos aos casos em que eu necessito aproveitar de algumas propriedades dos metais, mas eu não tenho a resistência mecânica total como a do aço, aço-liga e do ferro fundido. Porém, esses não ferrosos também têm resistência à corrosão, eles têm densidades um pouco menores, eles têm ainda também as propriedades elétricas e magnéticas, eles têm características com resistência à ductibilidade e à fusibilidade. O primeiro metal não ferroso que nós temos é o chumbo. Então, o chumbo, quais são as características desse material? Ele é um metal de cor cinzento azulado. Quando cortado, ele apresenta fratura brilhante, ele é pouco tenaz, mas ele é dúctil e maleável. Essas características de tenacidade, ductibilidade e maleabilidade nós vamos ver no próximo arquivo. Ele pode ser laminado facilmente, sendo o mais mole dos metais pesados. E nós podemos observar aqui as 3 fases do metal chumbo: ele bruto, ele no processo de fabricação e ele polido. A seguir nós temos o zinco. O zinco é um metal branco azulado que ele pode se tornar bastante belo após o seu polimento. A resistência depende da duração do esforço, ou seja, a deformação lenta, ele consegue acontecer para baixas tensões. Ele deve se considerar isso na hora de projetar as coberturas de zinco. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que projetar as minhas coberturas de material zinco, sabendo que ocorre uma deformação lenta a baixas tensões. O cobre. O cobre é um metal dúctil e maleável de cor vermelha, que também pode ser laminado a frio ou a quente. Depois do ferro, o metal que mais tenaz nós temos, e ele substitui quando se deseja maior resistência à corrosão ao atrito. Porém, o preço dele é bem mais elevado, porque ele é um material mais resistente à corrosão. Então, como vocês podem observar aqui, também eu tenho as 3 fases: o cobre bruto, ele em tubos e ele em cordoalhos. O alumínio é um metal branco, dúctil e maleável, podendo ser forjado, fundido e laminado. E ele tem grande importância nas ligas de alumínio. Aqui nós podemos ver ele já no processo produtivo e aqui nos perfis de alumínio. Ele é muito usado em marcos e contramarcos, em batentes para as esquadrias na construção civil.